Olá, nono ano, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Hoje nós vamos ver sais e óxidos. Nós já vimos ácidos e bases. E hoje nós vamos finalizar essa primeira parte aí do módulo de vocês de compostos inorgânicos. Em seguida, eu coloquei uma questão e nessa questão nós vamos poder revisar ácidos, bases, sais e óxidos. Lembrem-se que a dúvida que vocês tiverem, vocês podem compartilhar lá no grupo, para que nós possamos estar tirando aí essas dúvidas, certo? Então, vamos aqui primeiro com sais, vamos caracterizá-los, depois nós vamos ver os óxidos, e em seguida nós vamos responder uma questão, para fazer uma revisão geral. Os sais, eles constituem enorme variedade de compostos inorgânicos. O mais comum é o cloreto de sódio, que é formado aí por cloro e sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha. No módulo de vocês, esse conceito, tudo que eu coloquei no slide está aí na página 26. Então, quem tiver com o livro didático em mãos, pode fazer a marcação aí desse parágrafo. Os possíveis problemas que o sal pode gerar para a saúde devem-se a um dos seus constituintes, o sódio, que é representado aqui, ó, pelo Na, cujo excesso pode levar à retenção de líquidos no corpo, ao aumento da pressão arterial, ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e a problemas renais. Então, o sal, composto NaCl, é extremamente prejudicial à saúde, acredito que você já tenha ouvido falar sobre isso, inclusive tem várias campanhas que auxiliam os restaurantes a tirar o saleiro de cima das mesas, que é para evitar que as pessoas façam uso de forma excessiva. E o sal, ele faz mal justamente por conta do sódio. O sódio, ele traz alguns prejuízos no nosso organismo quando ele está em excesso. Além de reter líquidos no corpo, ele aumenta a pressão arterial e ainda é responsável pelo desenvolvimento de vários problemas renais e cardiovasculares. A química descreve que sal é todo produto resultante da reação entre um ácido e uma base, que, quando dissolvidos em água, liberam um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Retomem comigo aqui ácidos e bases. Ácido é o composto orgânico que, quando dissolvido em água, libera como único cátion o H+. Base é todo composto que, quando em contato com a água, libera como único ânion OH-. Lembram disso, né? Os conceitos de ácido e base. No caso do sal, quando ele é colocado em contato com a água, quando ele é dissolvido em água, ele vai liberar um cátion, que é diferente do H+, e um ânion, que é diferente do OH-. Essa reação recebe o nome de neutralização ou também salificação, pois apresenta como produtos a água e sal. Olha o que é que acontece aqui. Prestem atenção nessa equação aqui embaixo. Tudo que nós temos antes da seta, a gente chama de reagente. Tudo que nós temos depois da seta, nós vamos chamar de produto. Lembram disso? Então, olha o que é que a gente tem aqui. Nós temos o HCl, é um ácido clorídrico. E aqui nós temos NaOH, isso aqui é uma base, hidróxido de sódio. Um ácido mais uma base vai formar aqui um sal e água. E de onde é que surgiu esse sal e essa água? Prestem atenção às informações que estão em negrito. Quando a gente coloca ácido clorídrico na água e hidróxido de sódio na água, eles vão separar isso daqui. Separou. Aqui separou hidrogênio do cloro e aqui separou sódio do hidróxido, do OH. Separou. Esse H, junto com esse OH, vai formar a água. Então, o H do ácido e o OH da base vão formar a água. Sobrou quem? Sobrou cloro e sódio. Eles vão se juntar para formar o sal. Não esqueçam que quem vem primeiro é o cátion. Quem vem primeiro é quem tem um sinal de mais. Quem vem primeiro são os metais que têm tendência a perder elétrons. Então, tenho aqui cloro e sódio. Dos dois, quem é o cátion? O sódio. Então, o sódio vem primeiro, depois é o cloro. Então, a reação de neutralização é um ácido mais uma base, formando sal
mais água. A água ela é formada pelo H do ácido e pelo OH da base. O que sobrou, o cátion e o ânion do que sobra desse processo de separação, vai formar aqui o sal, beleza? Eu tirei essa informação aqui do material de vocês lá do livro de atividades, que traz esse conceito aqui de sal. Sal é um composto iônico formado por um cátion proveniente da base, de uma base, e um ânion proveniente de um ácido. Eu vou voltar aqui para vocês mais uma vez. Olhem aqui, vocês têm um ácido clorídrico, e aqui do lado vocês têm uma base, hidróxido de sódio. O sal, ele foi formado pelo cátion da base e pelo ânion do ácido. Então, o conceito de sal é o composto iônico formado por um cátion proveniente da base e um ânion proveniente do ácido, por meio de uma reação de neutralização. E essa reação de neutralização aqui, a gente caracteriza como a reação de neutralização é quando você tem um ácido mais uma base, e isso vai formar sal. E qual é o outro produto que vai ser formado? Água. Sal mais água. Sendo que esse hidrogênio, esses dois hidrogênios e esse oxigênio, um hidrogênio vem do ácido, o outro hidrogênio e o oxigênio vão vir da base. Olha o exemplo que vocês têm aqui, ó, reação de neutralização. O mesmo que eu coloquei no slide anterior. Vocês têm aqui uma solução de ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. Eu tenho aqui um ácido e uma base. Ô tia, como é que tu sabe? Como é que a gente vai saber o que é ácido e o que é base? Quando vem primeiro o H é ácido, quando vem depois o OH é base. Tudo que tiver aqui, ó, o OH, o hidróxido, é base. Inclusive, na questão que eu vou fazer com vocês hoje, a gente vai ver isso daqui. O que é que vai acontecer? Vai separar, a água ela tem a função de separar isso daqui. O hidrogênio do ácido e o hidróxido da base vão formar a água. O cátion da base, o ânion do ácido vão formar o sal. Beleza? Vamos nessa. Lembra que eu comentei com vocês na aula anterior de ácidos e bases? Quem não assistiu, vai no canal da escola, assiste, depois volta para esse, para que vocês possam compreender. Lá na aula de ácidos e bases, eu coloquei também como é que vocês escreveriam o nome de cada um deles. Assim como eu fiz em ácidos e bases, eu vou fazer agora com sais e óxidos. Como é que a gente escreve o nome de um sal? Olha o que é que acontece aqui, ó, a reação de neutralização. Inicialmente, eu coloquei tudo aqui no resumo para vocês. O ácido clorídrico, e aqui nós temos um hidróxido de sódio. Beleza? Que nem seria de sódio. Isso daqui é um magnésio, hein? Vou cortar aqui para não confundir vocês. Aqui eu tenho um ácido clorídrico e aqui eu tenho um hidróxido de magnésio. Sódio é Na. Vamos cortar isso daqui para não confundir vocês. Viu? Apaguei aí para não confundir. Aqui nós temos ácido clorídrico e hidróxido de magnésio. Aqui são os reagentes. O que é que vai acontecer para a formação do sal? Lembra que eu disse a vocês, ó, separa aqui primeiro, não é isso? Então, primeiro ocorre a ionização do ácido. O HCl, vocês vão perceber que eles vão ionizar, vão formar aí o H+, e o Cl-. Depois vai dissociar a base. Ionização e dissociação vai gerar a separação aqui desses elementos. Separou todo mundo, vamos agora formar o sal. Essa reação de neutralização tem como produtos aí, além do sal, a água. Já sabem que a água ela é proveniente do H do ácido e do hidróxido da base. Já formamos a água. O que foi que sobrou? O magnésio e o cloro. Nós vamos então formar o sal. E que sal é esse? Olhem aqui, quem vem primeiro não é cátion. Quem vem primeiro é quem tem um sinal de mais. Quem tem um sinal de mais aqui, ó, é o Mg. Depois, o Cl. Ô tia, e esse 2 aqui surgiu de onde? Lembra que eu já também gravei uma aula para vocês, como é que monta um composto. O número que está em cima vem para baixo, o número que está aqui em cima vem para cá para baixo, perdendo o sinal.
Então, esse número que está aqui embaixo, ele estava onde anteriormente? Em cima. Então, ele vai voltar para o lugar que ele estava, certo? Depois que ionizou e dissociou, formou aqui o sal. E como é que a gente escreve o nome do sal? Primeiro vai vir o nome do ânion, depois vai vir o nome do cátion. Ah, isso é muito confuso, não estou entendendo. É confuso mesmo, a gente já viu que na química, quem tem um sinal de mais perde, quem tem um sinal de menos ganha. Quem vem primeiro é o cátion, mas o nome que escreve primeiro é o do ânion. É assim mesmo, a gente precisa ir se familiarizando com essas contradições. A química tem dessas coisas. Afinal de contas, não é à toa que os opostos aqui na química se atraem, né? O positivo com positivo é igual, mas não se atrai, muito pelo contrário, eles vão se repelir, vão se afastar. Então, observem aqui como é que escreve o nome de um sal. Primeiro vai vir o nome do ânion. Olha o sal aqui, ó. MgCl2, é o sal. Como é que a gente vai escrever o nome desse sal? Quem é o ânion aqui? O Mg ou o Cl? O ânion é sempre quem vem depois. E quem é o cátion? O cátion é sempre quem vem primeiro. Então, primeiro você escreve o nome do ânion e depois o nome do cátion. Lembra aquelas tabelas que eu coloquei para vocês para escrever o nome do ácido e o nome da base? Vai na aula quem não assistiu e olha lá. Naquela tabelinha vocês vão ver aqui como é que escreve o nome desse sal. Cloreto de magnésio. Cloreto de e o nome do cátion. Então, quando for escrever o nome do sal, primeiro escreve o nome do ânion, depois escreve o nome do cátion. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, outros nomes para que vocês possam aí se familiarizando. Aqui vocês têm o ânion, que é o nitrato, e o cátion, que é o alumínio. Como é que a gente escreve o nome? Quem é o nome que vem primeiro? O nome do ânion, não é isso? Quem é o ânion? Nitrato. Nitrato de quê? De alumínio. Esse daqui, K2S. O nome do ânion é sulfeto, o nome do cátion é potássio. Como é o nome do sal? Sulfeto de potássio. Beleza? Olhem aqui a nomenclatura do sal como é. O sal, aqui é a definição, na verdade, o sal ele é formado por um cátion que é diferente do H+, e um ânion que é diferente do OH-, porque esse H+ vai se juntar com esse OH- e vai formar a molécula de água na reação de neutralização. Então, ocorre a dissociação, olhem, separou aqui, tá vendo? Depois que separou, vai formar o sal. Os sais, na presença de água, eles conduzem corrente elétrica, assim como o ácido e a base. Quando em contato com a água, conduz corrente. Olhem aqui novamente a nomenclatura. Primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Lembra quando a gente viu ácido? O ácido que é terminado em ito, substitui por hídrico. Que é terminado em ito, substitui por oso. Nesse caso aqui, você vai fazer o processo inverso. O ácido que tiver terminação em hídrico, você retorna ele para sua nomenclatura original, certo? Aqui outros nomes de sal para vocês se familiarizando. Cloreto de sódio. Aqui um exemplo, ó, ácido clorídrico, terminado em hídrico. O que foi que aconteceu? Retornou para a forma original dele, que era quem? Cloreto. Sulfúrico. Quem é terminado em ico, retorna para transformado em ato. Sulfato de cálcio. Quem é terminado em oso, transforma novamente em ito. Nitrito de alumínio. São nomes de sais aqui para vocês irem conhecendo. E os óxidos? Eu trouxe essa contextualização histórica aqui de óxido para vocês verem como é que se deu a liberação do CO2 por conta da intensa atividade de fábricas aí lá no período do processo de revolução industrial. Quem já estudou história vai saber perfeitamente o que eu estou falando. Lá no início do século XVIII, mais ou menos na Inglaterra, com a mudança dos métodos de produção, aumentou a emissão de gases poluentes. Então, esse contexto histórico está lá no módulo de vocês, na página 28.
Com a busca incessante pelo aumento da produtividade e com a competição econômica entre as grandes potências, as máquinas evoluíram, trabalharam cada vez mais rápido e com eficiência. Com isso, as indústrias começaram a utilizar fontes energéticas como o petróleo, que durante a queima produz compostos que poluem cada vez mais a atmosfera. Foi nesse contexto que surgiu o conceito de chuva ácida. E eu vou mostrar a vocês quais são os óxidos que estão envolvidos aqui. A queima do petróleo libera uma infinidade de gases que são prejudiciais, dentre eles o CO2, que aumenta a temperatura da Terra e intensifica aí o efeito estufa, causando o aquecimento global. Acredito que vocês também já tenham ouvido falar sobre isso. A chuva normal, dita normal, ela já apresenta um grau de acidez, só que essa acidez ela não agride o meio ambiente, é uma acidez suportável. E essa acidez ela é devida à presença de dióxido de carbono, que em quantidades adequadas não prejudica, muito pelo contrário. Foi graças ao CO2 que a temperatura do ambiente se manteve adequada para o surgimento das primeiras formas de vida. Só que com o aumento do CO2, aquece mais ainda o nosso planeta. Então, provoca aí o aquecimento global. Esse CO2, quando é dissolvido na atmosfera, faz com que a chuva ela fique ligeiramente ácida, mas é uma acidez que não causa prejuízo. Já com o aumento do CO2, essa acidez ela intensifica. O índice utilizado para medir a acidez, lembram de potencial hidrogeniônico? Eu coloquei para vocês na aula de ácidos e bases. O índice utilizado para medir a acidez em geral para chuvas ácidas assume valores inferiores a 4,5. Então, quando a chuva tem um pH abaixo de 5,6, já pode ser considerado uma chuva ácida, mas o pH de 4,5 é o que vai determinar aí a definição de chuva ácida. 5,6 é o pH normal da chuva sem a intensificação do CO2. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Aqui nós temos a equação de como é que se formam os gases que são ácidos, que se dissolvem aí na água. O dióxido de enxofre ou o dióxido de nitrogênio, ele vai reagir com o oxigênio atmosférico, que se transforma lentamente com o trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre reage com a água e se transforma em ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, H2SO4. Então, olha o que é que tem aqui. SO2. SO2 é um óxido. Como é que tu sabe que é um óxido? Como é que vocês vão saber que é um óxido? Óxido é todo composto que tem dois elementos e um deles é o oxigênio, que vai estar sempre à direita. Sempre à direita. Então, o óxido é um composto orgânico que tem dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio e vem localizado à direita. Então, aqui é um óxido. Aqui nós temos um dióxido de enxofre. Pequenas quantidades desse dióxido de enxofre vai reagir com o oxigênio e vai se transformar aqui em trióxido de enxofre. Porque vocês estão vendo o número 3 aqui, trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre, ele vai reagir com a água, já é essa outra equação aqui, esse trióxido de enxofre reage com a água e transforma-se aí em ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico ele é extremamente prejudicial para o ambiente, ele queima as folhas, prejudica o processo de fotossíntese, acidifica a água, impedindo aí os animais aquáticos realizarem o seu processo de respiração. Nós temos uma seção aí no módulo, uma seção conexões, que fala sobre efeito estufa e aquecimento global. Eu coloquei essa imagem aqui para caracterizar para vocês e definir. O efeito estufa, não esqueçam, o efeito estufa ele é um fenômeno natural e ele foi necessário para o surgimento das primeiras formas de vida no nosso planeta. Ele foi necessário porque o CO2 ele precisou reter uma quantidade adequada de calor para que a nossa temperatura ficasse adequada. Só que o que é que acontece? O aumento do CO2 faz com que esse calor ele seja retido cada vez mais, aumentando a temperatura do planeta, causando aí um aquecimento global. A intensificação do efeito estufa provoca o aquecimento global. Então, com mais dióxido de carbono, a atmosfera absorve uma maior quantidade de radiação solar e provoca maior retenção de calor. Parte dessa radiação é absorvida, a outra parte é devolvida para o ambiente. Com o aumento de CO2 aqui, uma maior quantidade de calor ela vai sendo retida e aumenta aí a nossa temperatura do planeta.
provocando uma infinidade de prejuízos, provocando uma confusão nas nossas estações do ano. A gente não tem estações do ano mais tão definidas como era há um tempo atrás. O CO2, que é produzido pelas plantas, é um produto da fotossíntese. Esse gás, produzido por plantas em mínimas quantidades. Deixa eu voltar aqui. Animais e diversos fenômenos naturais dissolvem-se em água, produzindo ácido carbônico. O CO2, ele é utilizado pelas plantas. As plantas utilizam o CO2, realizam a fotossíntese e liberam o oxigênio para a gente respirar. Só que em pequenas quantidades também pode liberar CO2, que não é, em quantidades adequadas, não é prejudicial ao ambiente. Então, nós temos aqui uma equação onde o CO2 gasoso se mistura com a água e se transforma em um ácido, que é o ácido carbônico. Um outro gás que torna a chuva também ácida é o dióxido de nitrogênio. Aqui vocês têm dióxido de nitrogênio que reage com a água e produz aí ácido nítrico e ácido nitroso. O que é que eu quero que vocês observem? CO2, H2O, NO2, isso são óxidos. Por que é óxido? Dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio, está localizado sempre à direita. Aqui nós temos o esquema da chuva ácida, eu tirei do módulo de vocês, está na página 29. Aqui nós temos o ácido sulfúrico, H2SO4, e aqui nós temos o ácido nítrico, HNO3. São produtos do processo de acidificação. Então, vocês estão vendo aqui as indústrias, quando elas estão em atividade, elas liberam óxidos, o dióxido de nitrogênio e o trióxido de enxofre, que reagem com a água, produzindo aqui esses ácidos que são extremamente nocivos aí para o nosso ambiente. Eu tirei essa imagem lá do módulo de vocês, do livro de atividades, é um resumo, aqui vocês têm um conceito de óxido, todo composto binário, ou seja, formado por dois elementos, em que um deles é sempre o oxigênio, e o oxigênio ele vai estar sempre localizado à direita, estão vendo aqui, né? Por que sempre à direita? O oxigênio ele é um não metal, ele é um ânion. E quem tem que vir primeiro é quem? O cátion. Então, o oxigênio, por ser um ânion, ele sempre vem depois. Aqui vocês têm a nomenclatura dos óxidos, como é que vocês vão escrever o nome do óxido. O óxido, quando ele está ligado a um metal, a nomenclatura é de uma forma. Quando ele está ligado a um não metal, a nomenclatura é de outra forma. Quando o óxido, ele está ligado, quando o oxigênio, ele está ligado a um metal, vocês vão escrever óxido de e o nome do elemento. Por exemplo, magnésio é metal, lítio é metal, cálcio é metal e potássio é metal. Então, toda vez que o oxigênio estiver ligado a um metal, vocês vão escrever óxido de e o nome do elemento. Então, aqui vocês têm o óxido de magnésio, óxido de lítio, óxido de cálcio, óxido de potássio. Agora, se o oxigênio estiver ligado a um não metal, vocês vão precisar colocar alguns prefixos aqui. Por exemplo, enxofre, carbono e nitrogênio são não metais. Então, se eu tenho um oxigênio ligado a um não metal, a nomenclatura ela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai precisar adicionar essa quantidade aqui de oxigênios que vai ter. Então, aqui você tem um tri de 3, óxido de enxofre, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, porque mono corresponde a 1. E vocês sabem que quando não tem número é porque tem apenas um elemento. E aqui nós temos o pentóxido de nitrogênio. Di vem de 2 de nitrogênios e penta vem de 5. Então, eu tenho 5 oxigênios e 2 nitrogênios. E para finalizar, eu quero que vocês pausem o vídeo, vocês podem fazer isso em casa. E vamos classificar esses elementos aqui. Em seu primeiro dia de trabalho, o estagiário de laboratório escolar deparou-se com vários frascos de produtos químicos aleatoriamente distribuídos sobre uma bancada. Ele resolveu organizar de acordo com os conhecimentos que ele tinha aí sobre as funções químicas e separou nos seguintes grupos: ácidos, bases, sais e óxidos. Vocês vão ser o estagiário
e vão fazer a organização disso daqui. Como é que vocês vão fazer isso? Como é que sabe que é um ácido? O ácido, ele tem o H na frente. Como é que sabe que é uma base? Porque tem o OH. Por que sabe que é um óxido? Porque tem dois elementos e um deles é o oxigênio. O que sobra é o quê? Sal. Então, vamos lá. Aqui é o quê? H, tem H, ácido, óxido, ácido, base, óxido, base, óxido, base, ácido, óxido, sal, sal, ácido, base, ácido, base, óxido, ácido, sal, ácido. Perceberam como é que vocês vão fazer? Façam em casa e compartilhem lá no grupo quem conseguiu fazer tudo e se teve alguma dúvida, certo?